tudo aquilo, Pai, que não convém de Ti, meu Deus. Vai colocando por terra, Pai querido, Pai amado. Derrama, Pai, do Teu poder, da Tua graça, Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai santo, Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai santo, aqui está, meu Pai querido, Pai amado, Teu povo, Pai querido, Pai amado, para Te adorar, para Te amar em espírito e verdade, meu Deus, aleluia. Vai falando, Pai querido, Pai santo, no meu coração, cada coração, meu Pai queimado, cada vida, meu Pai, que entrou, meu Pai, pelas essas portas, meu Pai querido, queimado. Eu não sei, meu Pai, qual o desejo, o propósito de cada coração, meu Pai, mas eu sabe, meu Pai, que vai cada um, meu Pai, vem em busca, meu Pai, nesta noite, meu Deus, aleluia. Senhor dos exércitos, Tu és fiel, Tu és tremendo, Pai. Vai abrir, meu Pai, nossos olhos espirituais, meu Pai, mais, meu Pai querido, Pai amado, Pai querido, Pai santo, meu Pai, te agradeço, meu Pai querido, Pai amado, pela essa entrada de ano, meu Deus, aleluia, Senhor, Pai, Pai querido, vai falar, meu Pai, sobre mais minha vida, a vida de minha esposa, Pai, a vida de cada um, meu Pai, Pai querido, Pai santo, Deus, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Pai, renova, Pai querido, amar, vida, Pai, nessa noite, Pai querido, Pai santo, batiza, meu Pai, com o Espírito Santo, meu Deus, aleluia, Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Pai, salvar, meu Pai querido, Pai amado, neste lugar, meu Deus, aleluia, Senhor, dos exércitos, abençoa, meu Pai, essa campanha, Pai querido, vai dar início, meu Pai, segunda-feira, meu Deus, aleluia, Senhor, derramar, meu Pai, da Tua graça, meu Deus, aleluia, Senhor, Tu és fiel, Tu és primeiro, Deus, aleluia, Pai, da saúde, meu Pai, do Teu povo, Pai, da saúde, meu Pai, esses que estão enfermos, meu Pai, no enfermidade, no UTI, CTI, por socorro, no UPS, Pai, Pai, de encontro, Pai, essas vidas, meu Pai, querido, Pai amado, levanta, Pai, que mais está cansado, caído, Pai, querido, Pai amado, dê força, Pai, querido, Pai amado, para Teu povo, Pai, Pai amado, avisa, meu Pai, a Tua obra, avisa, Pai, o Teu povo, Pai, querido, Pai amado, tira, Pai, o comodismo, meu Pai, meio Teu povo, Pai, querido, Pai amado, avisa, meu Pai, Tua obra, Pai, querido, Pai santo, derrama-me, meu Pai, da Tua graça, meu Deus, nessa noite, meu Deus, Pai, querido, Pai amado, aqui está o Teu povo, Pai, querido, Pai amado, receba, Pai, querido, Pai amado, receba o nosso clamor, receba, Pai, a nossa oração, meu Pai, querido, Pai amado, grande é o Teu poder, meu Deus, aleluia, perdoa, Pai, meus pecados, perdoa minhas falhas, Pai, querido, Pai amado, Pai, querido, Pai santo, grande é o Teu poder, meu Deus, visita, meu Pai, minha esposa, meu filho, Flávio, meu filho, mulher, minha nora, meu Deus, aleluia, trabalhando, Pai, Pai, amado, Pai, que vai de volta, Deus, aleluia, Pai, esse que estava passado, meu Pai, da Tua casa, Deus, aleluia, Pai, te encontro, Pai, lá, meu Pai, de cada vida, Pai, querido, Pai amado, Senhor, Tu és fiel, Tu és tremendo, Pai, me capacita, Pai, mais vai, meu Pai, amado, a Tua obra, meu Deus, Pai, capacitando, meu Pai, cada vida, Pai, querido, Pai amado, Pai, querido, Pai santo, que só o Senhor é Deus, aleluia, Pai, querido, Pai amado, que não há outro para além de Ti, meu Pai, a Tua palavra fala, Pai, só o mesmo ontem, hoje, eternamente, a Tua palavra fala, Pai, passarão os céus e a terra, mas Tua palavra não de passar, glória a Deus, aleluia, te agradecer, meu Pai, querido, amar nessa noite, Deus, é que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome santo. Nós culto de adoração, de louvor, de oração, de agradecimento, né? Eu quero fazer a leitura e antes quero até dizer que eu quero abrir a oportunidade para os irmãos que quiserem contar uma bênção, um testemunho. Então já vai pensando aí que no momento eu vou abrir algumas oportunidades para isso. Tá? Eu quero fazer a leitura da palavra no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Você pensou em como vai ser o seu ano de 2023? Você fez algum plano? Você fez algum projeto para esse ano? Você lembrou de Jesus? Você lembrou de Deus? Importante, né, irmãos? Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Carta de Paulo.
Diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas em toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Só até aqui, irmãos. Estamos em pé, depois eu faço comentários sobre a palavra, mas eu já quero passar para a banda que está louvando. Amém? Tu és fiel, Jesus. Ó Deus, Criador do céu e da terra. Louvado e agradecido seja Deus santo nome. Glória seja dada a teu santo nome, mestre. A honra e a glória te pertencem, Pai.
Tente um pouco mais. Aleluia. Tente mais amanhã. Aleluia. A vitória ela vem para aquele que crê, para aquele que não desiste. O teu alvo é Jesus. Então seja a flecha que vai atingir o alvo. Aleluia. Seja, aleluia, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Pense. Não pare. Não desista. Continue. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir, não pare de lute, é tempo de vitória. Você pode
Amém. Louvado seja Deus. Eu falei sobre os planos, porque muitas vezes a gente lembra de planejar a viagem, né, parcelar lá em 12 vezes, programa para pagar o ano inteiro, fazer aquela reforma que está precisando na casa, trocar de carro, mas às vezes a gente esquece de fazer planos espirituais na nossa vida. Esse ano eu frequentar mais a igreja, vou ler mais a Bíblia, vou ajudar mais um pastor, né? E estava meditando a respeito da trajetória da nossa vida. E eu estava estudando sobre a vida de Paulo, pensando nos planos que a gente faz, em como a nossa vida vai caminhando, como as coisas vão acontecendo na nossa missão, na nossa caminhada com Deus, né? E como a gente planeja, a gente traz em paralelo a vontade de Deus para as nossas vidas, como a gente linka tudo isso com a vontade de Deus, a gente busca a vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo, ele é um grande exemplo. Eu li esse versículo porque ele faz eu olhar para a trajetória de Paulo, e é nele que eu consigo ver como ele foi um homem extraordinário, porque ele fala, ele viveu tantas adversidades, tantas dificuldades na caminhada, na missão dele para pregar a palavra. Ele enfrentou tanta dificuldade e mesmo assim ele fala que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele fala isso com a maior alegria. Ele olha para tudo aquilo que aconteceu e ele vê como bênção. Ele não murmura, ele não reclama de estar preso, de ser açoitado, de ser apedrejado, né? E ele, com alegria, reconhece que tudo aquilo foi uma forma de levar a palavra, de proclamar o Evangelho de Cristo, né? E Paulo, ele começa um perseguidor da igreja, né? E no caminho para Damasco, onde ele ia justamente para prender alguns cristãos, Jesus aparece para ele, né? E se revela a ele, ele fica 3 dias cego, e Jesus manda que Ananias vá lá orar por ele. E Ananias até fala para Jesus, mas Paulo não é aquele que persegue os cristãos? E Jesus fala para Ananias, ele é um vaso muito importante para mim, e eu vou mostrar para ele, né, como ele vai padecer pelo meu nome. Então, desde o início, já estava determinado que Paulo ia sofrer pelo Evangelho de Cristo. E quando ele começa a pregar, ele vai para a região da Grécia e começa a anunciar o Evangelho, a Cristo, a cruz, começa a fazer alguns sinais, algumas curas, e as pessoas começam a achar que Paulo e os discípulos que estavam ali com ele eram deuses, né? Ele acalma aquela multidão, só que ali estavam também no meio os judeus, né? Que eram os principais perseguidores de Paulo. Não era nem a guarda romana, eram os próprios os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei na época, né? Que guardavam a lei à risca, e eles incitavam a população contra Paulo. E aqueles que em um momento viam Paulo como um deuses passaram a apedrejar Paulo, e os discípulos estavam com ele ali. E apedrejaram ele até acharem que ele havia morrido. Largaram ele lá, mas ele se levanta e ele continua aquela vida missionária dele, a missão dele de perseguir as regiões e levar a palavra do Senhor. E por muitas vezes foi assim. Onde ele chegava, nas cidades que ele estava, os judeus estavam ali para incitar as pessoas, aqueles a quem Paulo conseguia mostrar o amor de Cristo,
a se voltarem contra ele. Muitas vezes foi açoitado, foi apedrejado, foi preso. Né? Quando ele estava preso, no momento mais avançado da sua vida, os guardas estavam transportando ele para uma outra cidade, e ele estava navegando e um barco estava quase naufragando, estava afundando com uma tempestade terrível, todo mundo com medo, achando que ia morrer, e ele estava lá acalmando a todos, e aí eles naufragam, chegam até a margem, e o que parecia que tinha sido terrível ali para eles, Paulo ainda chega na margem, é picado por uma serpente, né? Ele precisou fugir de várias cidades, precisou uma vez fugir dentro de um cesto para que não fosse agredido. Então ele foi um homem extraordinário, que mesmo com tudo isso ele olha e fala que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Mas essa era a missão de Paulo, né? Esse era o caminho que Deus queria para a vida dele, né? E a gente vai ver na história muitos outros que tiveram uma missão específica. A gente olha para Noé, um homem que passou, estimando, cerca de 100 anos da vida dele só construindo, entre o início de construção da arca até o dia que ele saiu da arca. Então foi uma missão que ele teve, que ele se dedicou inteiramente à obra, né? A dar seguimento ao plano de Deus, né? Para chegar hoje nós estamos aqui, louvando e adorando o nome dele. Assim foi que José também não teve controle da sua vida. José simplesmente foi vendido pelos seus irmãos, foi para lá no Egito, virou servo lá, foi preso e também teve seus momentos de dificuldade, mas o Senhor honrou ele, se tornou governador, né? E então foram coisas que vão acontecendo na vida, né, desses homens. João mesmo ficou preso na ilha de Patmos, mas foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece é plano de Deus para que venha se cumprir a vontade e o plano dele para as nossas vidas, né? Porque nós somos ferramentas de Deus. Essa era a missão que esses homens tinham, mas nós temos também a nossa missão. O foco deles era colocar o plano de Deus em prática e proclamar e testemunhar a Cristo, né? E a gente precisa focar, né, nisso também. E não precisa ser da mesma forma como eles, né? Se a gente vê no nosso dia a dia, aonde a gente está, na escola, no trabalho, na vizinhança, se a gente conseguir viver de uma forma diferente do mundo, viver a vontade real de Cristo, aquilo que está escrito nas Escrituras, a gente já vai estar confrontando tudo aquilo que o mundo pratica. Vai ser uma forma deles verem a diferença, deles verem o brilho no Espírito Santo. A gente testemunhar aquilo que Jesus ele faz nas nossas vidas já é uma forma de demonstrar para as pessoas, né, de pregar a palavra para eles e levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo para essas pessoas. Paulo, ele pregou em Atenas e lá ele usou de eloquência, de todo o conhecimento que ele tinha, um homem sábio, falava o grego, o hebraico, era cidadão romano, conhecia todos os costumes judeus, era fariseu e conhecia os costumes ali dos gregos, e ele pregando em Atenas utilizou de sabedoria, utilizou de eloquência, ele encontrou um monumento que fazia referência ao Deus desconhecido lá, e foi uma das grandes pregações de Paulo. Só que ela não surtiu muito efeito lá, né? Estava até dando uma olhada e parece que não tem nenhum registro de que foi fundada a igreja em Atenas. Então, de lá, Paulo ele parte para Corinto, e quando ele chega em Corinto ele muda um pouco essa forma de pregação, e ele reconhece, e lá em Corinto ele fala que ele utilizou
somente o foco dele em pregar a Cristo e a cruz, sem sabedoria humana, sem eloquência, palavras difíceis. Ele se nivelou com as pessoas que estavam ali, porque ele era um homem acima, em questão de conhecimento, ele estava acima das pessoas, em sabedoria, ele falava outras línguas, então ele se nivelou, se igualou às pessoas que estavam ali, e dessa forma surtiu muito mais efeito. E aí ele fala que ele fez isso para que a fé das pessoas não fosse fundamentada na sabedoria humana, na eloquência, naquilo que o homem pode produzir na mente dele, de palavras lindas, belas, bonitas, mas que sim fosse fundamentada na verdade, na cruz, no amor de Jesus Cristo. E é dessa forma que a gente tem que ser, com simplicidade, né? E olhando para isso, né, eu fiz essa meditação da trajetória da nossa vida, né? Então que a gente possa, assim como esses homens que tiveram uma trajetória, uma missão que levou o plano de Deus, a gente possa, da nossa forma, também colocar a nossa missão em prática no nosso dia a dia, buscar no planejamento do nosso ano, buscar mais ao Senhor, estar mais presente na casa de Deus, auxiliar a igreja, o pastor, e dessa forma a gente está cumprindo também a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Disse que ia abrir oportunidade. Alguém quer contar uma bênção, algum testemunho? O irmão Marcos com a oportunidade. Glória a paz do Senhor. Quero dar um feliz ano novo a todos, né? Deus abençoe grandemente 2023 para vocês. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, irmãos, por duas bênçãos que Deus concedeu no ano de 2022, no finalzinho. Eu acharia que meu pai não ia passar desse ano, mas o meu pensamento não é o pensamento de Deus, né? Mas eu orei ao meu pai, que quem sabe o meu pai estava doente. Meu pai ficou mais de 15 dias no hospital, sem a gente ver o rosto dele. Irmãos, imagina uma pessoa presa, sem você poder visitá-lo, que não pode. E a angústia de saber como meu pai estava lá dentro, como meu pai estava se colocando. E meu pai estava dentro do hospital, sem a gente poder ver, sem poder chegar perto e falar que amamos eles. E eu vi meu pai só em casa, não pude vir ao hospital. O dia que eu ia no hospital, minha irmã passar a noite com ele, depois que o médico liberou ele, depois de 15 dias que o médico liberou ele para as visitas, que podia dar banho ele, eu não pude ir. O dia que eu ia ficar à noite, eu não pude ir, que minha irmã quis ir no meu lugar. Mas foi 15 dias sem ver meu pai, sem saber a notícia dele, só por telefone. E nós orando, meu pai tem 88 anos, irmãos. Meu pai já está bem debilitado das coisas, né? Mas ainda está firme. E a gente sabemos, irmãos, que não é fácil, né? Irmão, nós temos que orar muito pelos idosos. Os filhos abandonam os pais. Os filhos jogam de lado os pais, porque vira criança, irmãos. As pessoas depois de certa idade começam a caducar, vira criança. E ninguém tem paciência, nora, genro, não tem paciência de cuidar dos idosos. Eu dou glórias a Deus e honra a Deus a vida do Márcio, da Fabiana, que cuidaram muito do meu pai. O Márcio, irmão, vocês imaginam, polaco, que amor que ele tem. Ele tem todos os tipos de problema. O Márcio tem um amor tremendo com a minha família, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai, está cuidando do meu pai até hoje. O polaco é um homem realmente de Deus. Eu olho para o polaco assim, eu vejo ele como irmão. Eu vejo ele como um grande homem de Deus. As pessoas podem falar o que achar, mas eu acho ele um grande homem de Deus. O que ele fez com meu pai, ele está fazendo, fez com a minha mãe, ele está fazendo com meu pai, irmão. Nem o próprio filho fez, ele está fazendo. E meu pai hoje, irmãos, para a glória de Deus, ele saiu do hospital, ele já está bem, até a mente dele já está bem, já está falando coisas. Quando ele saiu do hospital, irmão, nem no banheiro ele tinha força de ir, que levava era nós. O Márcio passou noite e noite acordado com ele, estava trocando o dia pela noite. Ele dormia de dia e ficava à noite acordado, pedindo para ir no banheiro, fazendo as coisas. Meu pai não estava legal na cabeça, porque a Covid pegou ele, a doença pegou ele, afetou o pulmão dele, a mente dele, e ele ficou como uma criança. E
Nós passamos, eu achei, mano, até dezembro, foi 15 de dezembro, eu achei que meu pai não ia passar desse ano, né? E eu orei desse jeito, irmão. Eu falei, Senhor, se for para o meu pai ficar neste mundo e ele ficar sofrendo, o Senhor recolhe ele. Não deixa ele ficar sofrendo. Porque, irmãos, se você orar e interceder para ele voltar, é muito fácil. Mas você se dedicar a cuidar, a limpar ele. Porque, irmão, quem é enfermeiro que sabe limpar a necessidade dele, vestir roupa nele, dar banho nele, ver uma pessoa virar para um lado, virar para o outro, não é qualquer um. Ninguém quer abraçar essa causa. O amor das pessoas corre. Então, meu pai ficou nessa situação. A gente tinha que limpar ele, tinha que dar banho nele, tinha que cuidar dele, tinha que tratar dele. Aí a gente ora para as pessoas, Senhor, traz de volta, não sei o que lá, mas você deixa ele jogado pelos cantos e não cuida, não se dedica. Às vezes Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que quer, irmãos. Às vezes a gente fala, Senhor, tira daquela UTI, traz meu pai de volta, a pessoa de volta. Mas você vai ter caridade de cuidar dela, de amar ela ali em cima, sofrendo, você tem seu tempo para disponível por isso. Não é todos, irmãos. A gente fala às vezes da boca para fora e não tem coragem de ir lá. E o Márcio, a Fabiana e outros irmãos que ajudaram muito. Minha família, graças a Deus, é muito unida, irmãos. Ajudaram bastante meu pai. Hoje meu pai está bem, meu pai já está caminhando, meu pai já está tomando banho sozinho, meu pai já está falando, comendo sozinho. Tudo para a honra e glória de Deus. Mas eu orei nessa posição, irmão. Falei, Senhor, se meu pai voltar para este mundo, deixa meu pai ficar sofrendo. Traga meu pai de volta, mas se for para ele sofrer, leva meu pai deste mundo. E Deus ainda concedeu essa vitória para ele. Ele está aqui de novo, não está sofrendo, não está, sabe, na mão das pessoas, ele está fazendo as coisas sozinho já. Então meu pai está se recuperando muito bem. A outra é a minha irmã Luciene. De repente também ela caiu em depressão. E ela é uma mulher muito de Deus, irmão. Minha família assim tem muito temor a Deus. E a Luciene caiu numa depressão tremenda. E meu tio viu ela, sabe? Ela estava falando coisa com coisa, tomando remédio e falando coisa com coisa. E pela misericórdia, a honra, a glória de Deus, hoje minha irmã está bem, não está falando coisa mais com coisa, está firme. O Senhor está trazendo ela de volta. Irmão, e é uma serva de Deus. Então vamos valorizar, irmãos, a nossa vida, vamos valorizar a nossa alma. O dia de hoje, nós estamos aqui podendo dar honra e glória a Deus. Coríntios 13 diz assim: não adianta você falar em línguas, profetizar, entregar todo o seu corpo, ser queimado, se não tiver amor, ou se tiver caridade. Não adianta de nada, irmãos. Então a gente tem que ter compaixão com os outros, amar a nós mesmos, aos outros, né, do nosso lado, nossos vizinhos. Falar da boca para fora aqui, irmão, falar coisas lindas, maravilhosas que o irmão está falando é fácil, mas morrer na cruz, nem Jesus morreu por nós, você amar o seu próximo como a si mesmo. Então poucos, irmão, faz isso. Às vezes você viu uma pessoa ali mendigando ali, você não está, às vezes não está nem aí para ela, mas Deus quer que você, às vezes, fale com ela, proclame o Evangelho, mesmo que ela às vezes não escute, mas você está fazendo a sua parte. Deus chamou eu e você, irmão, para ganhar esse mundo. Não é para ficar só aqui dentro da igreja, só para ganhar o mundo. Qual o mundo? Por que jeito? Amando as pessoas, indo atrás do Evangelho, falando do amor. As pessoas possam olhar em mim, em você, e falar e ver a glória de Deus. Que vê que você está bem, mas também você quer ver bem a vida das pessoas bem também. Porque às vezes você está bem no seu lar, na sua casa, está comendo bom do melhor, e o seu vizinho, como é que está? E o seu ente querido, os seus irmãos, como que está? Então a gente tem que olhar muito nisso, irmão. Então, 1 Coríntios 13 diz isso: amar, o amor. Você pode profetizar, você pode fazer o que você achar melhor, pode entregar a sua vida, mas se você não tiver amor, amar o seu próximo como a ti mesmo, nada disso vale. É isso, a palavra de Coríntios diz isso. Então quero agradecer a Deus pela vida do meu pai e da minha irmã, que deu mais um privilégio, um milagre, que eu mesmo não acharia que meu pai estava de volta. E essa palavra a Deus, irmão. Testemunho. Laura, toca a oportunidade. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, é um pouquinho longo, né? Vou tentar resumir bastante. Começou lá em 2021. Em outubro eu comecei, alguns irmãos sabem, né? Eu comecei a fazer minha pós-graduação em gestão de projetos, né? E eu trabalho numa empresa de tecnologia da informação e eu trabalhava
essa minha empresa, né, ela tem contrato de prestação de serviço com alguns clientes, né, Volkswagen, Mercedes, e na época eu trabalhava no cliente Volkswagen. Em 2021, o meu serviço estava bem assim, bem tranquilo mesmo. Tanto que na época da pandemia, eu até dava aulinha para a Raquel das coisas da escola, juntava as amigas dela lá, eu ajudava todo mundo, sabe? Um trabalho bem tranquilo mesmo. E em novembro de 2021 mudou a gerência lá. E aí veio um rapaz muito bem, tipo assim, bem enfático, sabe? Querendo mudar tudo, que todo mundo fizesse melhor, né? E uma menina que trabalhava comigo não aguentou a pressão, acabou saindo, né? Então nessa época eu peguei o serviço dela. Antes era um serviço mais tranquilo também, assim como o meu, mas com essa nova gerência ele tentou mudar tudo assim e trouxe bastante melhoria, sabe? Na época foi de bom crescimento assim para mim. Eu aprendi muita coisa, comecei a atuar em bastante atividades assim importantes mesmo, que trazia benefício para a empresa, e assim eu fiquei muito feliz nessa época, né? Mas lá para abril surgiu uma oportunidade lá dentro da Volkswagen para um projeto maior, né? Para trabalhar com um processo maior, e eu seria contratada pela Volkswagen. Infelizmente eu não passei nessa vaga, mas aquilo acendeu no meu coração um desejo assim, de melhorar, sabe? Porque nesse projeto que eu estava, nesse contrato que eu estava, né, com o cliente, era um contrato muito apertado. Então assim, não tinha possibilidade de crescimento, aumento de salário, mudança de cargo. E aí eu cheguei e confrontei meu chefe, né? Eu falei, olha, eu já tô, eu acho que há 3 anos nesse contrato, e infelizmente eu ainda tô com o salário de quando eu entrei. E na época que eu entrei, irmãos, eu trabalhava na recepção. Então assim, depois de 3 anos eu ainda estava com salário de recepcionista, fazendo outras coisas, trabalhando com gestão mesmo. Aí eu pedi para ele, né, ver se tinha possibilidade de melhorar a minha situação ali dentro. Infelizmente não deu de novo, mas ele me ofereceu, né, me propôs que eu mudasse de contrato para um outro cliente. E aí na época eu aceitei, mudei para esse outro cliente em agosto de 2022, que foi para Mercedes, né? Então atualmente eu estou trabalhando dentro do cliente Mercedes, mas também nesse início eles me informaram que era um contrato de 3 meses. Então seria de agosto, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro. Então era 4 meses, irmãos. Até dezembro, né? Até dia 31 de dezembro esse contrato estaria vigente. Só que quando eu entrei foi um choque, assim, sabe? Porque no cliente que eu estava, na Volks, eu estava com bastante atividade, era um trabalho bem dinâmico, sabe? Que exigia bastante de mim. Tinha dia que eu terminava de trabalhar, meu horário era das 8 às 5. Eu sempre entrava às 7h30, porque às 8 eu já tinha uma reunião para tocar. E às vezes eu terminava de trabalhar depois das 6h30, 7 horas, sabe? Porque tinha bastante demanda e trabalhava com incidente. Então, coisa que podia perder produção, sabe? Perda financeira mesmo grande para a empresa, né? E quando eu entrei para Mercedes, ali para o cliente Mercedes, eu tinha pouquíssimo trabalho, pouquíssima demanda. Tinha dia que, sem mentira, irmãos, eu conseguia lavar meu banheiro, faxinar a casa em horário de expediente. E às vezes, assim, pode parecer o trabalho dos sonhos, né? Poder sair tranquilamente no horário de trabalho, eu assistia série, tranquilo, assim, durante o trabalho, mas não estava me fazendo feliz, sabe? Eu ficava muito tempo ociosa, minha mente viajando, sabe? Isso não é bom. Então eu já comecei a me mover, assim, me movimentar, ver as vagas internas, e aí o meu chefe percebeu que eu não estava feliz, né? Aí ele me pediu, ele conversou comigo, perguntou se eu estava insegura, qual era o problema. Aí eu falei pra ele, olha, eu tô bem insegura porque tem pouca demanda, pouco trabalho, e eu acho que o contrato não vai ser estendido, assim, para mais meses, né? E aí, de fato, realmente,
dia 31 de dezembro esse contrato acabou. Mas como eu já estava me movendo, 2 semanas antes, ele conseguiu me passar para uma outra vaga. E aí, para honra e glória do nome do Senhor, essa vaga já é na área que eu trabalho, com gerenciamento de projetos, na área que eu estudo. Então, para honra e glória do Senhor, agora eu já estou começando, né? Dia 2 de janeiro eu já comecei nessa área e espero em nome de Jesus que isso seja de crescimento também, né, irmãos? E essa agradeço a oportunidade de estarmos falando. Mais algum irmão? Ok, oportunidade. Paz do Senhor para os irmãos. Eu tenho uma bênção para contar. Que o Samuel, no final do ano, ele me pediu um tênis, né? Ele queria um tênis que brilhava, um tênis de luz, né? Então eu falei, oh meu Deus do céu. E eu estava assim um ano inteiro pedindo para Deus que ele conseguisse voltar a usar tênis. Já fazia assim 3 anos que o Samuel não usava tênis, porque o tênis não para no pé, o Crocs não estava mais parando no pé. Eu falei, meu Deus, meu filho está crescendo, ele está entendendo tudo o que está acontecendo com ele, ele já sabe que ele tem um problema no pé, ele fala assim que por que o pé dele é doente, por que o pé dele não sei o quê. Eu falei, meu Deus, ele vai para uma escola, graças a Deus eu consegui tirar ele da pública, ele vai voltar para uma escolinha particular agora esse ano. Eu falei, eu queria que ele fosse de tênis, porque é muito ruim, gente, ele já está entendendo as coisas, então ele já se vê de uma forma diferente e não poder nem sequer usar um tênis, né? Só um Crocs ou só uma meia. E eu falei assim, meu Deus, o ano inteiro orando, eu falei, Jesus, queria ver meu filho pelo menos de tênis. E aí no final do ano ele falou assim, mãe, compra um tênis pra mim. Fazia tempo que ele estava pedindo. E aí eu estava assim, tá bom, filho, a gente vai comprar. E em dezembro, teve um dia em dezembro, ele ficou dezembro inteiro me enchendo que queria um tênis de luz. Que piscasse, que brilhava. Falei, tá bom, filho, a gente vai comprar. Falei, só que tem um porém, você vai ter que colaborar. Para você usar o tênis, para o tênis brilhar, Luizinha, você precisa pisar. Porque, irmãos, tem toda uma psicologia que a gente tem que trabalhar com ele. Porque na mente dele, o cérebro dele entende que a forma correta de ele andar é na ponta do pé. Então isso já cauterizou na mente do cérebro dele. Então, que nem o Neuro falou, a gente precisa trabalhar para que ele entenda, para que o cérebro dele volte a entender que a forma correta dele andar é pisando o pezinho inteiro no chão. Então a gente tem toda uma psicologia com ele. Não é só assim, põe o tênis e pronto. Tem todo... Não, vocês não têm ideia, não é fácil não. E aí eu falei, tá bom, filho, só que assim, você vai ter que ajudar a mamãe, o papai, você precisa pôr o seu pezinho, você tem que forçar para baixo, para a luzinha brilhar, você tem que pisar, você já sabe que você faz o tratamento, você tem um problema no pé, então a gente tenta deixar tudo muito claro para ele. Então assim, eu falei, você sabe que você tem um probleminha no pé, o médico está arrumando o seu pé, logo vai estar normal. E aí eu falei, você vai colocar o pezinho inteiro? Vou, mamãe, você vai ajudar? Vou. Aí um dia eu fui trabalhar, eu cheguei em casa às 7h15 da noite, uma chuva, e o Samuel estava na porta me esperando. Mamãe, vamos comprar o tênis? Falei, meu filho, as lojas já estão tudo fechadas, uma hora dessa, 7h15, uma chuva, eu estava cansada, com muita dor nas costas. Aí eu fiquei nervosa, falei, tá bom, vamos, vai, coloquei dentro do carro, falei, você vai ver, você vai chegar lá, as lojas vai estar tudo fechadas, não tem ninguém, que não sei o quê. Irmãos, pois eu fui, naquele dia eu tinha andado a Marechal inteira atrás do tênis que ele queria, e eu não tinha achado, não tinha. Mas eu sabia uma loja que tinha outros modelos de tênis que brilhavam. Aí eu fui direto na loja com ele. Cheguei lá, a loja estava aberta. Aí ele, tá vendo, mamãe? A loja está aberta. Eu não falei? Tá mesmo. Eu não falei que estava. Aí comprei o tênis para ele. Comprei o tênis para ele. Aí ele colocou o tênis, aí da loja ele já veio com o tênis. Aí
Aí, irmãos, eu até fiz um vídeo, eu falei que é um vídeo que eu não canso nem de ver. Ele já, graças a Deus, ele já conseguiu andar de tênis. Ele já conseguiu colocar o pezinho e o tênis está segurando. O tênis não está mais saindo, que nem estava. Então ele anda, ele põe lá o pezinho assim, aí ele anda um pouquinho assim, né? Ele anda do jeitinho dele. Aí eu falo, isso, tem que forçar, força. Aí ele fica. Aí outro dia ele até falou lá no sítio, olha mamãe, tá vendo? Tá normal o meu pé. Então assim, ele já, graças a Deus, ele vai poder ir para a escolinha agora de tênis, né? Porque ele quer ir de tênis que nem as outras crianças vão. E ele entendeu que para fazer a luzinha acender, ele precisa pisar. Então ele pisa, tem horas que cansa, teve até alguns dias em dezembro que ele andou bastante, vai ter choro de madrugada, de dor no pé, porque dói. Eu imagino que deva doer bastante. Mas assim, ele já está usando tênis. Graças a Deus ele vai para a escola de tênis, o tênis dele que brilha, aí ele vem para a igreja, chega aqui, ele tira, mas não tem problema, ele já está entendendo, ele está forçando o pezinho dele para baixo. E isso para mim, irmãos, é uma grande vitória. É uma grande vitória mesmo. Então, só o fato dele poder colocar um tênis, ele andar, ele ir para a escola, ele vai devagar no jeitinho dele, mas ele já vai com o tênis. Porque não é fácil, irmãos, ele chegava em casa da escola e ele ficava assim, ai, mas o meu coleguinha usa tênis, por que eu não uso? Por que eu não posso? Por que eu não tenho? Eu quero, ele quer não sei o quê. É difícil, irmãos. Você colocar na cabeça de uma criança de 5 anos, ela tem um problema que não dá para ela usar um sapato. É muito difícil. E graças a Deus, porque eu falei, Jesus amado, meu filho vai chegar daqui a pouco, ele vai querer, meu filho não pode nem pôr um tênis no pé. Eu falei, meu Deus, só um tênis. Um tênis, o que é para o Senhor, meu filho, colocar um tênis no pé? E graças a Deus ele colocou, está andando de tênis, está com o pezinho dele. Segunda-feira ele já vai fazer uma nova avaliação para a segunda aplicação de Botox no pezinho dele. Graças a Deus o Botox está fazendo efeito. Ele vai agora voltar para a fisioterapia e as coisas vão caminhando. Né? Então eu estou muito feliz que meu filho está usando tênis. Amém? Deus abençoe. Ele tem que gastar muito dinheiro comprando bateria pro tênis dele aí. Amém. Mais algum irmão? Algum isso? Maria, oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esse ano, por muitos livramentos que Deus tem dado à minha família, aos meus filhos. Eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida do pastor Luiz, a pastora Sandra, a Miss Maquéria, o pastor Kleber e todos os irmãos. Eu só tenho muito que agradecer a Deus por muitos livramentos que Deus dá pra gente, principalmente nesse trânsito que nós estamos vivendo hoje. Muitos motoristas negligentes, você entra na sua frente sem dar seta, sem dar nada, você tem que tomar muito cuidado. No ano passado, eu até, sem querer, dei uma encostada no carro, mas graças a Deus, só o meu que deu uma amassadinha, que caiu nem chegou a cair o para-choque. Mas eu agradeço muito a Deus, ficou só pendurado, ainda tem isso dentro do Gerson, mas não tem jeito. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, só quebrou uns ganchinhos do meu para-choque, que ficou um pouquinho. Eu não vi, no outro dia que eu falei, Jesus tem misericórdia, mas graças a Deus não aconteceu nada, mas muitos livramentos Deus tem me dado, e às vezes eu perco até as contas de quantos livramentos que Deus dá. Quando eu vejo que eu não estou boa, eu não pego no carro, graças a Deus, mas quando eu estou bem, graças a Deus, não vou para muito longe, mas eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do William que anda de moto, pela vida dele também que sai também, o Felipe anda de pai, muito de pai, eu só tenho que agradecer a Deus e por todos vocês. Um feliz ano novo para cada um de vocês, tá? Um abraço. Agradeço a oportunidade. Projeto de Biarra, Maria. Biarra não, né? Engenheiro de reparo técnico, Gerson. Nossa, ficou bravo comigo. Amém, mais algum irmão? Kleber, oportunidade.
Gostaria de contar um livramento que Deus nos deu na viagem, na verdade, porque semana passada nós fomos para o sítio e nós fomos, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, foi de boa, nós chegamos bem. E aí eu ia vir embora na segunda para trabalhar na terça, aí acabou, não, vamos estender e tal, não sei o que lá. E aí eu falou, você tem que voltar para trabalhar, não sei o que lá, tal, ligando para mim, e eu falei, beleza, na quarta-feira a gente está voltando. Tive que trabalhar na quinta e na sexta, o chefe estava pedindo para voltar, e no dia que na quarta-feira, quando a gente foi embora, começou a arrumar as coisas, colocar a mala no carro, aquela coisa toda e tal. Aí eu fui tomar um banho para ir embora, fui tomar um banho e tal. E aquilo me deu um aperto no coração, mas me deu um aperto no coração, assim, uma coisa que e eu comecei a chorar. Um aperto no coração. Eu queria disfarçar que eu estava chorando e chorando assim, e chorando, mas aquele aperto no coração, um choro. Assim, aí eu abracei o Samuel e ele falou, mas está chorando, gente, eu não sei, eu estou chorando. Eu sei que eu vou ver vocês amanhã, mas eu estou chorando, um choro, e chorando, e nós fomos embora, chegamos em Capão para abastecer. Aí estava aquele tempo feio na quarta-feira, estava um tempo muito feio. E nós chegamos para abastecer lá e eu meio que tive rapaz abastecer, calibrei o pneu e tal. E quando nós pegamos, saímos do posto ali, quem conhece ali o Capão, sabe, você sai do posto e já pega a estrada. Mas mesmo assim, caiu uma chuva, irmãos. Olha, eu já peguei chuva vindo de lá para cá, mas eu nunca peguei uma chuva tão forte quanto aquela. Mas uma chuva tão forte, e assim, aí como a gente não tava com um carro novo, eu falei, não vou pisar muito. Então eu estava entre 60, 80, 60, 80, mas aquele aperto no coração. E chegou uma hora que a gente passou com um carro numa descida, e eu não sei o nome, o pessoal tem que falar os nomes da técnica aí, não sei o nome, tem um nome que tem aquelas poças d'água. E eu passei com um carro, e eu vi que o carro balançou. Eu falei, pô, mas esse carro não é para balançar. Ele tem essa habilidade para não balançar, não é assim, não pode balançar. Mas amém e tal, eu continuei a 60, 70, 80, e aquela chuva intensa, uma chuva assim que eu nunca vi, nunca peguei na estrada, de verdade, nunca peguei uma chuva daquela na estrada. E aí mais pra frente eu peguei uma outra poça. Quando eu peguei uma outra poça, eu senti que o carro ia rodar. E aí eu segurei o carro, ela falou, Kleber, segura o carro. Eu falei, já estou segurando, mas eu não consigo. E quando eu senti que o carro ia rodar, eu balancei de novo. Aí o carro começou a fazer assim. Mas uma ventania, irmãos, o carro fazia assim. Aí ela falou, Kleber, o que está acontecendo? Eu falei, gente, não sei, é lá fora, não é o carro está bem, está tudo ok, o painel está tudo de boa, não é o lá fora. Realmente choveu muito. E eu quase voltei, irmãos, no posto, quando começou a chuva, eu quase voltei para casa e vim embora na quinta-feira de madrugada. Eu falei, não, tem que ir embora, porque minha tia tinha médico cedo, aquela coisa toda. Eu falei, tá, beleza, tinha que voltar para trabalhar, aí você não fica bem. Aí mais para frente um pouco, passamos por uma outra bala dessa. Eu também senti assim que... Aí foi quando eu cheguei a quase sair da pista mesmo, que eu estava na esquerda, que eu passei a vala, o carro foi sozinho para a direita. Eu acho que não tinha caminhão, não tinha nada. Aí eu voltei de novo, aí beleza, tal, aí nós chegamos ali na parada do Luizão, que nesses caminhos nós temos a parada do Luizão, tanto para ir quanto para voltar. E aí nós paramos lá, depois nós fomos embora, pegamos a Castelo bem, assim, com chuva, mas o trânsito estava mais... Não vim correr no Rodoanel, quando eu entrei no Rodoanel, que aí... Eu achei que o Rodoanel estava cheio de caminhão, o Rodoanel estava vazio, peguei a esquerda e falei, tchau, para a gente quer, né? E assim, eu quero agradecer a Deus, porque foi uma coisa, e assim, um aperto, sabe? Eu não queria vir embora naquele dia, um aperto, mas eu agradeço a Deus, eu não sei, a gente não entende os planos de Deus, mas Deus Ele sabe. Né? O que a gente não sabe hoje, nós vamos saber lá na frente como Ele fala. O que nós não sabemos hoje, nós saberemos lá na frente. Né? Então, que nós possamos agradecer ao Senhor, eu tenho que agradecer ao Senhor pelo livramento, que eu não sei o que poderia ter acontecido ali, mas Deus Ele foi fiel, Ele nos guardou, nos protegeu. Estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus pelo livramento. Mais algum?
paz do Senhor para os irmãos. Eu também quero contar um livramento que Deus deu para os meus filhos agora. No ano novo a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente foi em 2 carros, né? Eu fui com o meu, a Bianca e o Gui foi no carro da frente, só que meus filhos foram todos num carro só. Foi eu com o Matheus e a Bianca, foi tudo no mesmo carro. E ainda minha mãe foi comigo no meu carro, ainda falei pra minha mãe, a gente viu o carro na frente, né? E eu falava assim, mãe, minha vida tá ali dentro, né? E você tá na estrada e a gente fica com tanto medo, né? Assim, porque a gente fez muita coisa na estrada, né? E eu falei pra minha mãe, eu falei assim, nossa mãe, minha vida inteira tá ali dentro daquele carro. Falei, metade tá aqui, metade tá ali, né? Aí eu peguei e falei assim, mas... E teve uma estrada, o Waze jogou a gente para um lugar que estava menos trânsito, né? E a estrada ela é mão dupla, então não pode ultrapassar. E o guia Bia indo bem devagarzinho, assim, porque a gente não conhece aquela estrada escura, porque foi à noite já. E não podia ultrapassar, e a gente atrás, quem estava dirigindo era o Dave. Aí, daqui a pouco, irmãos, do nada, assim, o Guilherme joga o carro pro... Não tinha nem acostamento, só passava um carro. Aí o Gui jogou o carro pro acostamento, aí o Adeve gritou e falou assim, vai pegar. Eu falei, vamos pegar eles. Aí eu comecei a gritar dentro do carro. Veio um carro, irmãos, do nada da outra pista, ultrapassou num lugar proibido, ia pegar o carro deles de frente. E o Guilherme teve a reação, teve o reflexo, jogou o carro pro acostamento e o carro passou. Aí depois a gente foi parando um pouquinho mais pra frente no outro posto que tava tremendo. Sogra, você viu o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, gente, mas a gente do outro carro, eu fui, sabe, olhando o caminho inteiro. O caminho inteiro. A gente olhando e eu falando assim, eu guardo o carro daqui, guardo o carro daqui, guardo o carro da frente. E ele falou, sogra, você viu o que o carro fez comigo? Eu falei assim, vi, filho. Eu falei, graças a Deus, tá todo mundo bem. Chegamos no Rio de Janeiro em paz. Voltamos em paz, a volta foi bem tranquila, não pegamos trânsito nem nada. E eu quero agradecer esse livramento na minha frente, assim, com meus 2 filhos no mesmo carro, a Arielle no outro carro também. Então, assim, eu quero muito agradecer a Deus o livramento que Deus deu para nós, viu? Agradeço a oportunidade, eu sou uma louva a Deus. Mais algum irmão que quer contar uma vez com testemunho? Não, né? Amém, então. Pastor? Agradeço a oportunidade. Meus irmãos, olha que coisa bela, como dirigir o culto. Eu só estava ali observando, né, compadre? Essa molecada está uma benção. Irmãos, viajar em fim de ano é complicado.